Olá, família! Que bom que estamos juntos novamente, dando continuidade ao nosso estudo do Educadores do Coração, hoje capítulo 12. E que nós possamos ter aqui um bom estudo, que Jesus nos abençoe e possamos dar essa continuidade às nossas reflexões. Hoje o capítulo fala sobre orientador espiritual. Ora, é necessário que o servo do Senhor não seja discutidor, mas benigno com todos, hábil para instruir, paciente. Paulo. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Hoje nós vamos falar sobre Paulo, né? Peguei aqui a obra, o Evangelho por Emmanuel, as cartas de Paulo, e também nós vamos discutir essa passagem aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que eu vou trazer aqui para a nossa conversa, para a gente poder entender que o orientador espiritual, como ele propõe aqui, está dizendo respeito a nós, educadores, pais, e todo aquele encarregado pelo cuidado da criança, ou seja, orientar a criança nessa jornada terrena. Nós fazemos uma analogia explicando que o planeta Terra é uma escola. Aqui é um educandário. Todos os espíritos vêm para cá, recebem um corpo de carne. Então, fala-se encarnado, né? Um espírito encarnado, para que ele possa agir no mundo. E qual é o propósito de estarmos aqui? Unicamente para a evolução do espírito. Nós vamos utilizar a matéria, nós vamos fazer também o progresso do ambiente, né? Tanto que o planeta vai se tornar um planeta de regeneração, está a caminho, está nesse processo que vai levar muito tempo, né? A regeneração não ocorre assim de um dia para o outro, né? Não é um estalar de dedos, né? Essa expressão, né? Não é tão breve quanto a gente até gostaria. A gente gostaria de viver num mundo já com espíritos regenerados, mas não é o que ocorre. Nós estamos numa fase de transição. E o que a gente entende de transição, né? É uma mudança de um estado para outro. Essa mudança geralmente é explicada por ser um momento de crise. Crise, a definição de crise exatamente retrata uma situação que algo acontece, né, que precisa ser modificado, entrar em outro estado, em outra condição. Então, nós estamos vivendo uma fase de transição que a gente pode dizer que é uma fase de crise de valores, principalmente, né? Crise de íntima. Nós entramos em conflitos existenciais. Isso faz parte, porque nós precisamos sair de um estado em que estávamos enrijecidos, presos, iludidos, para um estado em que vamos olhar, cuidar e valorizar o que é do espírito.
principalmente é uma tomada de consciência, essa transição é um despertar de consciência de um estado que nós estávamos muito ligados à matéria, ou seja, o planeta de provas e expiações é um planeta em que predomina o mal. E o que é o mal? O mal é, a gente fala em ausência do bem, Deus é o bem e ele não criou o mal. O mal é algo que foi criado pelo ser humano, pelo espírito imperfeito. Mas o mal não existe em si, assim como a noite não existe em si. O que existe é a ausência do sol. Mas Deus não se ausenta da nossa vida. Deus é onipresente, onisciente. Então, essa ausência do bem, a gente pode entender como uma ignorância do espírito. Deus está ausente da nossa vida porque nós é que nos afastamos, como a história lá, a parábola que Jesus contou do filho pródigo, aquele filho que se ausenta do lar, ele sai do lar e abandona o pai e vai para a vida material. Então, é uma parábola que se encaixa nessa discussão. Quem está encarregado ali para orientar, nós temos o pai, a mãe, os responsáveis pela criança, os educadores e, acima de tudo, o nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre Jesus, ele é o maior orientador, é o mestre dos mestres. Por isso a gente coloca o Evangelho em perspectiva. Nós estamos nessa transição de um planeta de provas e expiações, em que predomina o mal, que significa as nossas imperfeições, significa que nós ainda não compreendemos a mensagem do Cristo, não praticamos a mensagem do Cristo. Nós não praticamos. Nós estamos estudando, conhecendo, para que isso faça parte de quem somos, para que a gente possa expressar o Cristo através das nossas ações. Isso vai acontecer quando nós estivermos no nosso coração mais purificado, regenerado e vamos caminhando rumo aí à pureza, né, espiritual. Então, espíritos puros, o planeta já em outro estado, também não é o planeta de regeneração, né? Então, veja que a jornada é longa, mas nós precisamos fazer esse despertar. E por isso a crise. A crise é um abalo que vai fazer com que a gente saia de um estado de inconsciência espiritual, inconsciência e ignorância dos ensinamentos de Jesus e do amor de Deus, da nossa relação com Deus. Nós temos uma relação com Deus que é de servilismo. Não é que nós nos colocamos como servos de Deus, mas queremos que Deus seja o nosso servo e atenda os nossos caprichos, os nossos desejos. Precisamos entender que não podemos fazer do nosso Pai Criador o nosso servo. Nessa condição que precisa ser alterada, entra-se uma crise existencial. Eu preciso despertar, ou seja, tomar consciência de que eu sou um ser espiritual. A partir do momento em que nós tivermos essa consciência, nós mudaremos o nosso foco, a perspectiva nossa vai mudar. E é disso que eu venho falando praticamente em todos os vídeos. Nós precisamos fazer um trabalho de autoconhecimento para o despertar da nossa consciência, para agirmos no mundo como espíritos no processo de evolução espiritual. Essa é a temática de hoje. E quando ele fala da orientação, o orientador espiritual, nós vamos trazer Jesus, nós vamos trazer o Evangelho, a Boa Nova, o que Jesus nos deixou de ensinamento.
Então é preciso estudar o que Jesus ensinou através do que nós temos de registro, que está no Novo Testamento, que conta, né, algumas passagens de Jesus. E nós vamos hoje pegar ali um trechinho de Paulo de Tarso. Então nós encarnamos, como eu estava falando, e diz aqui o Emmanuel no livro O Consolador, que o período infantil, em sua primeira fase, a gente pode dizer a primeira infância, e essa primeira infância, ela pode ser dividida de 0 a 3, como de 0 a 7. Nós vamos considerar aqui esse período de 0 a 6 anos, 7 anos, já tem uma outra condição do espírito encarnado. Ele já começa a se socializar, buscar grupos, interagir com grupos. Até os 6 anos de idade, a criança está com outros, mas ela não tem ainda uma facilidade para as trocas, as interações sociais. Então, ela está se preparando para isso. Tá? Então, nesse momento de 0 a 6, é um contato muito forte, intenso ali, de vínculo, que a gente vai falar de apego com os seus pais. Então, mãe, o pai, a família, os cuidadores. Ela vai estar assimilando tudo que está no ambiente, aquilo que ela vai precisar para se desenvolver. Então, uma necessidade de desenvolvimento dela, da criança, né? Nesse primeiro momento. Então, ela vai entrar em contato com a linguagem, como eu já falei, ela vai aprender a falar, ela vai aprender determinados comportamentos da família, ela vai observar. Podemos dizer de uma forma muito simplificada que a criança vai imitar. Por isso que nós ressaltamos que os adultos, os educadores, são o exemplo para a criança. Porque a criança, nessa primeira fase da infância, ela está observando, ela está prestando atenção em tudo à sua volta, ela está assimilando o conhecimento, os gestos. Então, o que acontece? A criança, ela percebe o diálogo entre os adultos e vê como eles se tratam, o comportamento verbal e não verbal, como que eles expressam as suas emoções, para que ela possa aprender. Então, ela vai, no início, ela vai por reflexo uma imitação, que a gente vê que tem relação com os estudos na neurociência dos neurônios espelho. Ela vai espelhar aquilo que ela está vendo. Se a gente pegar um bebê pequenininho e projetar a língua, ela vai fazer isso. É um reflexo. Ela tem esses neurônios que ativam. Ela não sabe que aquilo é língua, mas ela tem uma resposta de observar aquilo que está sendo feito, e ela sabe que é a boca, ela sabe que é a língua, mas ela sabe no nível muito instintual do reflexo. Ela responde como reflexo. Ela está imitando. Não existe uma intenção propriamente ali. Tá? Essa intenção, ela vai sendo despertada, porque é preciso a gente voltar de novo. Por que nós precisamos nos reconhecer como espíritos imortais? Porque a criança é um espírito imortal com muitos e milhares de anos. Ela tem uma bagagem. Quando a gente olha para a criancinha, a gente pensa que a criança não tem nada, que ela está começando ali, que ela não sabe falar, ela não sabe, ela é totalmente dependente do adulto, então ela não sabe fazer as coisas, ela não sabe se cuidar, ela não sabe se expressar. É um espírito que está num corpo
que o limita. Quando esse corpo se desenvolve, e é por isso que é interessante estudar o desenvolvimento infantil, e a neurociência está contribuindo muito. Por quê? Porque nós temos um aparelho, o corpo físico é o nosso instrumento na relação com o mundo. O espírito, ele não pode se manifestar porque ele é de outra natureza. A sua matéria, o seu corpo espiritual é de outra natureza. O espírito não é matéria. O corpo físico, né, é fluídico. O corpo perispiritual é um corpo fluídico, é um corpo semimaterial que a gente não tem compreensão ainda do que é o espírito, do que é esse perispírito. Mas a gente sabe que são graus ali, a gente fala em matéria que tem essenciada, então também não compreendemos muito bem o que é a matéria. A física quântica, ela está desvendando isso agora, que tudo que é matéria é energia. Então, energia é matéria. Então, a gente não pode dizer que o espírito é energia. Veja só, isso tudo precisa ser estudado e estamos avançando nesse aspecto. Para a gente poder o quê? Na outra etapa de regeneração, em que nós vivermos a vida aqui na Terra com consciência de que somos espíritos, isso já fazer parte de nós, esse conhecimento, termos clareza disso. Então, é uma conquista passo a passo que nós vamos aprendendo. Então, é preciso compreender isso, sim, para que a gente possa se entender como um ser espiritual. Então, precisamos treinar esse olhar, ver a criança, que é um espírito que está chegando ao planeta, não é a primeira vez, e ele tem a sua bagagem, mas ele tem um cérebro que está em desenvolvimento, e é esse cérebro que vai permitir com que ele aprenda, com que ele fale, com que ele veja, com que ele ouça, com que ele explore o mundo através dos sentidos. Por isso que alguns espíritos vêm com limitações ainda maiores, vêm sem enxergar, vêm sem ouvir, porque ele precisa passar por algumas experiências. Vem com paralisia cerebral, o que vai fazer com que ele tenha um grau de dependência maior, requisita aí mais cuidados. Então, é esse corpo, dependendo das condições em que ele se encontra, no seu processo de desenvolvimento, é que vai permitir que aos poucos aquele espírito vá se manifestando como ele é, com a bagagem que ele tem. Então, ele traz, né, já vem do espírito o temperamento, já vem do espírito traços de personalidade, de caráter. O que nós precisamos fazer? Que o Emmanuel vai dizer que nesse primeiro momento existe uma flexibilidade, uma abertura, uma possibilidade do espírito absorver novas informações, novos conteúdos, novos valores, reformulando a bagagem que ele traz. Então, se foi alguém que cometeu um erro no passado, muito grave, cometeu um suicídio, ou ele matou alguém, ele vem e vai receber um afeto, um carinho, que ele vai poder ressignificar isso dentro dele, ainda que de forma inconsciente. Ele vai construindo novos valores, vai alicerçando dentro de si. Então, nós estamos falando de aspectos conscientes e inconscientes. A criança ainda age de uma forma muito inconsciente. E é por isso que é muito importante para todas as bases educativas e os pais espíritas cristãos, eles cumprirem com seu dever de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa da infância, das lutas terrestres, então
nós chegamos aqui, e ele coloca em termos de lutas, né? Nós podemos dizer, se não queremos usar a expressão luta, porque luta já traz um caráter, né, difícil, de uma vida difícil. Mas a gente pode dizer dos desafios que nós vamos encontrar aqui na Terra, desde os primeiros dias de nascido, né? Durante a gestação, até o espírito ali, ele está em interação, mas quando ele realmente nasce, sai do ventre materno e ele se banha com as sensações, né, o seu corpo todo é ativado para captar esse mundo através das sensações, ele vai encontrar desafios, como ele vai ter que aprender a se alimentar, ele vai ter que respirar. Logo quando ele sai do ventre materno, ele tem que respirar. E gera dor, pelo que a gente compreende, a expansão dos pulmões, né? E já são os primeiros grandes desafios, o frio, a fome, as cólicas, né? O bebezinho que sente cólica abdominal, tudo isso pode ser trabalhado desde a gestação, esse bebê nascer todo amparado e com o menor impacto possível. É muito importante que a gente trabalhe desde cedo com o bebê, e o bebê dentro do ventre também, porque ele responde, é um espírito que vai responder a esse amparo, vai responder à nossa interação com ele de forma, né, amorosa, ele vai captar essas vibrações. Então, bebês mais tranquilos, que se alimentam, que dormem bem, que não ficam doentes, são bebês que a gente vai dizer que vivem em apegos seguros. Eles se sentem amparados, se sentem em segurança, se sentem acolhidos, e que eles podem estar aqui no mundo vivendo uma vida assim, com maior encorajamento. Essa é uma palavra muito boa, porque coragem é agir com o coração, cor de coração e agem, né, de agir. E coragem é agir. Então, se nós damos esse encorajamento para esse espírito que está chegando, para que ele enfrente os desafios com bom ânimo, isso é muito importante, com segurança. Então ele fala, né, que a gente não pode ignorar esse momento. E o Walter Barcelos fala da educação. Claro, nós estamos falando de educadores do coração. A educação é dar essa assistência ao espírito, não só preocupados com o desenvolvimento físico da criança, que é algo que eu também já ressaltei aqui. Nós ficamos muito preocupados com um enxovalzinho físico de ter o berço, o cantinho que a criança, né, vai ocupar, o quarto, os brinquedos, os objetos, os materiais. Então, muito foco no corpo físico, nos cuidados físicos, né, amamentar, aquecer, proteger. Isso é importante, mas é a chegada de um espírito que precisa do estímulo. Então, lembra que eu falei na última vez que não existe manha? Bebê que pede colo é espírito que precisa ser acalentado, é um espírito que precisa sentir essa vibração de amor. Ele está chamando para esse calor, para esse afeto, essa interação. O espírito precisa disso. Ele precisa do pão, mas não é só de pão que vive o homem, como Jesus falou. E aí ele continua dizendo: os pais que desprezam para si mesmos a luz excelsa do Evangelho do Cristo poderão educar seus filhos para as conquistas passageiras da terra, no brilho da inteligência, da beleza física, nos títulos acadêmicos, na autoridade respeitável, no esplendor da fama,
da conquista dos poderes terrestres, no alcance de cargos de respeitável valor nas empresas ou na obtenção de bons salários. Porém, não para o crescimento progressivo dos valores imperecíveis do espírito imortal. Nós estamos focando a nossa educação, colocando os nossos filhos, por exemplo, em escolas, porque a escola tem que ser muito boa para o meu filho passar no vestibular, e a criança pequenininha que está aprendendo a ler e escrever já tem que ser preparada para o vestibular para passar numa faculdade boa, para que possa se formar e ser alguém na vida. Já ouviram essa expressão? Já ouviram esse pensamento? Isso é um foco no quê? Não estou dizendo que isso é errado, não, tá? Isso, mas ele coloca ali, são pais que não estão atentos ali aos ensinamentos evangélicos, aos ensinamentos do Cristo. Vamos fazer uma discussão aqui, tá? Sem julgar, como eu até postei outro dia, assim, não temos que julgar, nós temos que nos propor a ajudar, a orientar, a esclarecer e fazer análises para isso, refletir. A gente precisa exercitar o nosso pensamento, o espírito é um ser pensante, né? Estamos aqui para isso. Então vamos pensar a situação. É legítimo querer que as nossas crianças tenham um bom desempenho escolar, que passem no vestibular, que façam uma faculdade, se formem, né? Mas pode não escolher esse caminho, pode escolher outro. Tudo bem, para exercer uma profissão, ter um destaque na sua profissão, então ter uma carreira, ter um bom salário, isso é importante. A gente não pode negar que realmente a gente está vivendo num planeta que é na matéria. E se é na matéria, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos ter um lugar para morar, nós precisamos de roupa. Tudo bem, né? Vocês veem que eu tenho livros aí na estante e nós temos que estudar, nós temos que aprender. Mas embora o livro seja material, o que ele nos traz, e aqui Paulo de Tarso fala de uma forma muito, muito encantadora, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, o que eu estou vendo é um livro. Não olhamos para as coisas que se veem. Então, nós não temos que olhar para o livro, que são as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Vou olhar o livro, vou ler as palavras, mas o que eu não vejo aqui é o ensinamento, aquilo que eu estou assimilando, que eu estou aprendendo, o que está fazendo sentido para mim, isso vai para o espírito. Pois o que se vê é transitório. Esse livro, ele vai durar alguns anos, depois ele vai se decompor, é papel. Vai se decompor com o tempo. Tudo é transitório. A matéria é transitória. Mas o que não se vê é eterno. Aquilo que eu aprender com esse livro vai para o espírito, vai para mim e vai me enriquecer. Ainda mais se essa informação for transformadora. É isso que ele está falando. Entre o berço e o túmulo é o ensinamento de Emmanuel referente à passagem do Paulo de Tarso. E ele vai dizer que a flor, ela passa breve. Tem flores que duram um dia, né? Tem algumas que duram alguns dias, semanas, mas elas se vão. Mas o perfume nós não vemos, mas nós sentimos. E hoje eu tenho um certo
né, apaixonamento até por uma determinada florzinha, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu vou pesquisar, eu vou tirar essa dúvida, e porque onde eu morava no Rio de Janeiro, tinham várias delas na calçada, essas plantas, e davam essas florzinhas brancas, miudinhas, e um perfume, mas um perfume. E aqui onde eu estou morando, até tem essa mesma planta, mas ela é podada constantemente e nunca chega a dar flor. E tem uma faculdade aqui que ela tem de cerca viva essa planta. E quando florir, né, dá a florescência, quando eu passo por ali, eu fico assim, eu não sei nem explicar, porque aquele perfume tem um efeito sobre mim, gerar uma emoção de tanta... Tá aí, não tem palavras. Aquilo que a gente não vê, a gente às vezes também não consegue nomear. Tá para além, transcende, transcender. O trans significa ir além. Então transcende, porque sai da matéria, já vai para uma instância, né, uma dimensão que a gente não vê. Então perfume, e ele fica impregnado. Eu lembro da flor, é como se eu sentisse, eu lembro daquele aroma, isso está registrado em mim. Então, é nesse sentido que a gente precisa compreender e nos relacionar com a vida. Nós temos, eu vou resumir aqui a ideia do Emmanuel, e ele fala então da cruz do Cristo, que o povo impôs ao Cristo, era um instrumento de tortura, visto por todos. A cruz era vista por todos, mas era um instrumento de tortura. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. A gente vê a cruz, mas não vê o Espírito de Jesus. Olha que forte isso. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Então, a posse, a terra, o que você tem de propriedade, quando desencarnar, aquilo vai ser dividido, vai ser partilhado entre os filhos, por exemplo, né? Uma forma de pensar. Os adornos, joias, tudo isso ficará. E nós partiremos. Então, aquilo que nós vemos para entesourar, usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Então, que eu falei no início, que é a proposta da nossa conversa hoje, da nossa reflexão. Tudo está aqui à nossa disposição para o uso, para o progresso do espírito. Não é para que a gente se apegue e fique com medo de morrer, porque com medo de morrer significa perder tudo. Porque tudo aquilo que eu perco não me pertence. Tudo aquilo que pode ser levado, tirado de mim, roubado ou que eu possa perder, é porque não me pertence. O que é invisível e que eu não perco é a minha riqueza, aquilo que eu já acumulei, que está no espírito. Então, nós precisamos aprender a ver o quê? Nós precisamos a ver o espírito.
as condições espirituais. Nós precisamos olhar a criança como um ser espiritual que precisa da nossa orientação. Ela não precisa do adulto para se tornar alguém, se tornar um adulto. Maria Montessori diz que a criança forma o adulto, não é o adulto que forma a criança. E ela falou isso com muita propriedade, total sintonia com a doutrina dos espíritos, porque a criança já é um espírito. Ela vai crescer e se desenvolver, vai se tornar um adulto. Ela tem o que tem quando nasce em potencial, vai desabrochar, porque já é um espírito ali. Só que ele precisa de uma orientação, não precisa da nossa ajuda. Muitas vezes a nossa ajuda atrapalha, obstaculiza o desenvolvimento da criança. Então, se a criança precisa, por exemplo, ela quer desatarrachar, ela quer beber água, ela tem uma garrafa e ela está com dificuldade para tirar a tampa, ela não precisa que o adulto faça por ela. Porque se o adulto vier, pode deixar que eu vou te ajudar, eu vou fazer por você. Na maior boa vontade, na boa intenção. A gente sabe que tem boa intenção. O que não tem é conhecimento do desenvolvimento infantil para entender que a criança precisa experimentar, ela precisa aprender a girar. Ela vai deixar cair, ela vai fazer força, ela vai empurrar, ela tem que experimentar e a gente observar o que ela está fazendo. A ajuda que a gente pode estar a que a gente pode estar dando para a criança nesse momento é ali dando um apoio. Olha, eu estou vendo que você está interessada em abrir a garrafa. Muito bem. Ou então, às vezes a gente faz comentário e ainda desconcentra a criança. O melhor que tem é deixar ela fazer. Se for algo que possa cair e possa quebrar, a gente pode ajudar no sentido de, olha, vamos apoiar aqui a mesa para não deixar, tombar, mas deixa a criança fazer. E Maria Montessori ainda vai além. Diz que quando a gente tem uma criança preguiçosa, entre aspas, na verdade é uma criança que está acostumada com o adulto fazendo tudo por ela. Deixa a criança fazer. Aquilo que a criança está experimentando, que ela já pode fazer e que não há risco da segurança, Ela tem que ter essa observação do adulto. A nossa orientação não é para dizer para a criança o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, é simplesmente observar para ver se está tudo bem, se não corre perigo e deixar ela experimentar. Ah, mas ela começa a chorar, ela começa a ficar com raiva porque não consegue, aí ela fica com raiva e quer tirar. Não, aí nessa hora vamos intervir. Não vamos deixar a criança ficar com raiva e atirar longe. Nós vamos intervir, falar, opa, isso não foi feito para a gente jogar. Isso foi feito para a gente abrir, beber água. Então, você quer uma ajuda? Eu estou vendo que você está ficando chateado. A criança precisa viver algumas frustrações. Ela vai ver que ela não dá conta de fazer tudo. Mas a frustração para a criança não precisa ser forçada. Aliás, não devemos criar condições para a criança se frustrar. Ela precisa aprender a se frustrar, então eu vou fazer alguma situação aqui e aí eu vou frustrar. Não precisa. Ela já vai viver experiências suficientes em que ela vai passar pela frustração, a menos que a gente faça por ela. Então, a criança que é dita preguiçosa, na verdade, é uma criança que está mal acostumada, que tudo foi feito para ela e não dada a oportunidade para que ela se desenvolva.
E para a gente ir caminhando para o fechamento da nossa conversa, Emmanuel vai dizer: não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência, na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então, nós precisamos cuidar, mudar essa perspectiva, nos vermos como seres espirituais em evolução, para a gente poder receber esse espírito que nasce num corpo infantil e aquele período poder receber de nós adultos a orientação adequada, tudo que ela precisa, essa criança precisa para se desenvolver espiritual e fisicamente. Porque estamos aqui, o espírito precisa do corpo e o corpo precisa do espírito. Porque o corpo sem espírito é matéria morta. O que dá vida ao corpo é o espírito. E o espírito precisa do corpo para ter as suas experiências nessa escola chamada Terra. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja presente em nossas vidas, nós possamos cada vez mais olhar para as nossas crianças com mais sabedoria, mais boa vontade e querer aprender mais e praticar mais, sempre à luz do Evangelho de Jesus. Muita paz para todos, até o nosso próximo encontro e compartilhe, não deixe aí de curtir o vídeo e espalhar essa sementinha para quem você acha que possa se beneficiar. Até mais!